Meu convidado de hoje tem uma história muito peculiar. Apesar de ter nascido e vivido no Brasil até os 33 anos, faz 3 décadas e meia que não possui residência fixa. Vive literalmente rodando o mundo atrás de experiências e sonhos que proporcionaram a ele uma vida pouco ortodoxa para os padrões que conhecemos. Nascido no interior do Rio Grande do Sul, com 1 ano de idade, mudou-se para Porto Alegre e, com 11, veio morar em São Paulo. Durante alguns anos, praticou natação e atletismo. Depois de formar-se em pediatria, decidiu mochilar por 2 anos pela Europa e Ásia, atrás das sensações que havia vivido alguns anos antes, durante uma viagem que havia feito à Bolívia e ao Peru, quando pisou em uma montanha nevada pela primeira vez. De volta ao Brasil, começou a trabalhar e, ao longo de 5 anos, percebeu que a vida que levava não fazia sentido. Em 1989, então com 33 anos de idade, largou a profissão, namorada, familiares, amigos e partiu sem passagem de volta rumo ao desconhecido. Seu primeiro destino, Katmandu. Nunca antes ou depois sentiu-se tão livre, tão aberto para o que a vida lhe apresentaria. Foi o ano mais importante da sua vida e viajar passou a fazer parte da sua rotina. Em 1992, abriu sua primeira empresa de turismo, levando brasileiros para viajar pelos lugares que amava. Desde então, vem adquirindo uma vivência única e guiando centenas de pessoas por inúmeros países. Em sua convivência com as culturas asiáticas, acabou entrando em contato com o yoga, meditação e o budismo, que influenciaram profundamente sua maneira de ver o mundo. Teve também a oportunidade de praticar vários esportes de aventura, como caiaque, rafting, vela, cicloturismo, escalada em rocha e em gelo. Estar rodeado pelas montanhas nevadas, porém, o faz com que se sinta mais realizado. Escalou dezenas de montanhas no mundo, entre elas o Sajama, na Bolívia, o Chimborazo, no Equador, o Damavand, no Irã. Em 2009, escalou o Choio, a sexta montanha mais alta do planeta, para em maio de 2010 colocar os pés no cume do Everest, tornando-se o oitavo brasileiro a chegar ao topo do mundo. Em dezembro de 2011, concluiu a escalada da montanha mais alta de cada continente, o chamado Sete Cumes, tornando-se o segundo brasileiro a conquistar este feito. Durante 6 anos, dividiu seu tempo entre as montanhas, realizando suas próprias expedições ou guiando seus clientes, e seu veleiro, Good Karma, fazendo a circunnavegação do planeta. Ele foi de São Paulo ao topo do Aconcagua pedalando, remando, correndo e escalando. De bicicleta, viajou 2 vezes mais de 3.000 quilômetros pelo Himalaia indiano e veio da Austrália até o Brasil de bicicleta. Já correu algumas maratonas e recentemente aprendeu a velejar de kitesurf. Ano passado, tornou-se o primeiro latino-americano a completar o mais exigente trekking de longa duração do planeta, o Great Himalayan Trail, onde atravessou em 125 dias o Nepal de leste a oeste por trilhas próximas à fronteira com o Tibete. Para ele, só existe uma maneira de fazer algo bem feito: é fazer com amor, com todo o coração. Conosco aqui hoje o montanhista, hiker, médico, velejador, empreendedor, guia de montanha que vive viajando e já esteve 77 vezes no campo base do Everest, um especialista em realizar sonhos e ajustar o rumo da sua vida em busca do verdadeiro sentido. Doutor formado pela Escola Paulista de Medicina com PhD e pós-doc em Felicidade, o farroupilhense Manuel Augusto Monteiro Morgado. Seja muito bem-vindo, Manuel. Olá, Michel. Muito obrigado por me receber e eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito gostosa. Obrigado você, um prazer. Já falamos algumas vezes aqui antes da gente acertar essa conversa, mas eu te descobri também por indicação, na verdade, de um grande amigo meu, Pedro Morgante, e que me mandou um post seu do Instagram. Devia estar viralizando, né? Você falando sobre a Great Himalayan Trail e contando um pouco da sua história. Você todo barbado, assim, né? E é engraçado porque a primeira imagem que me veio, eu falei: "Cara, eu preciso chamar o Manuel, preciso ver como é que eu faço para chegar no Manuel", né. A gente sempre tem essa impressão de que é mais difícil do que, na verdade chamar alguém para participar de um podcast quando é alguém que eu não tenho nenhum contato, como você. Muito embora agora eu sei que eu poderia de repente chegar através, sei lá, da Ludmilla, né, ou até Hum. eventualmente através da Vanessa. Mas enfim, e eu fiquei com aquela impressão, falei: "Meu, esse cara é sei lá, um ermitão que vive perambulando pelo mundo". Não, por causa daquela barba, sabe aquele aspecto mesmo, assim, de tipo, meio que um sadhu ocidental. Eu falei: "Cara, vamos lá, eu tô super curioso, né, pra ouvir a história do Manuel". Aí, claro, fui olhar no seu Instagram, que é acho que hoje em dia é a coisa mais fácil que a gente tem, dei um Google, vi lá que Uhum.
que você, enfim, já é um aventureiro aí de longas, de várias décadas, né? E no final das contas, eu estou super contente porque já vi que você não é um ermitão ou um sadhu ocidental, mas um cara com uma história fantástica e aquilo que eu te falei quando a gente fez o teste, né, da nossa gravação. Eu vou me colocar hoje, talvez muito mais do que em qualquer outra conversa que eu tive aqui em 7 anos, como um cara, assim, muito curioso, porque como a sua história é muito longa, e você fez coisas e vive um estilo de vida que me faz uma inveja, no bom sentido, eu falo: "Cara, eu preciso pegar a experiência com o Manuel", né. A nossa diferença de idade também te dá essa vantagem competitiva sobre a minha, então eu falo: "Bom, deixa eu ouvir o que que eu consigo aprender e sugar aqui do Manuel". Então, já fazendo um aviso para quem nos ouve, esse episódio vai abordar assuntos que o Manuel provavelmente não falou, pelo menos não que eu tenha visto, né, ou se falou, falou muito pouco, porque a gente não vai se concentrar na subida do Everest ou na escalada dos Sete Cumes, nem necessariamente na Great Himalayan Trail, mas assim, eu queria entender o que que faz um sujeito como você, que tinha tudo para viver uma vida mais ordinária possível, também no bom sentido, né, porque uma vida ordinária Uhum. não é uma vida ruim, mas de repente você, impelido aí por alguma força interna, e eu descobri que você vai me corrigir se eu estiver errado, mas você também era hippie, né, pelas tuas fotos eu vi que você era um cara com que a gente conhece como hippie, Hã. né, dos anos 60, 70, mas enfim, você saiu para o mundo e muito embora tivesse tudo para seguir um caminho dos mais, de novo, ordinários no bom sentido, né, se formou em pediatria, ia trabalhar e provavelmente ia estar atendendo até as minhas filhas hoje, né, e de repente você não, você está aí, agora em Chamonix, mas a gente já se falou, você estava na Índia, né, depois você passou não sei por onde, pelo Butão, e agora você está aí, depois você vai não sei agora de novo se vai dizer para onde você vai, mas enfim. Cara, me dá uma curiosidade tão grande, Manuel, e espero que o meu ouvinte também tenha essa curiosidade de ouvir essa nossa conversa, porque eu acho que vai é o que eu gostaria, né, que deixasse como ensinamento não técnicas de escaladas ou como não desistir de que eu vi que você já fez uma palestra, né, eu vi no YouTube, né, não lembro agora o nome, mas era sobre não desistir, e Uhum. você já teve, né, experiências que você teve que desistir do que você estava fazendo, principalmente no Manaslu, que aí é um risco de vida que você corre. Mas como é que a gente faz para se desprender desse mundo que pelo menos a gente aqui no Brasil e principalmente nas grandes cidades, a gente acaba muitas vezes se vendo de fato preso e às vezes talvez não faça tão sentido. Mas antes disso tudo, Manuel, é, é verdade que para pessoas como você, a Receita emite passaportes com 100 páginas, é isso? Para em vez de ficar trocando passaporte a cada 3 meses, você consegue passaportes especiais de 100 páginas? Eu gostaria, mas infelizmente não. Na Austrália, a Austrália tem muita gente que viaja há muito tempo. Eles têm essa opção. No Brasil, infelizmente, não. Mas agora eu tenho uma vantagem, porque meu passaporte, de um modo geral, dura um ano e pouco. Aí acabam as páginas mesmo. Mas agora tem a Caramba. embaixada do Brasil em Katmandu e eles me renovam o passaporte em um dia. Eu vou lá de manhã, conheço o pessoal da embaixada, de tarde eu vou buscar o passaporte novo, e isso nos últimos 4 anos. Antes não tinha. Aí a minha vida Aham. ficou bem mais fácil, porque realmente eu, eu gostaria de ter colecionado, mas eu não coleciono coisas, eu não tenho muita coisa. Aham. Mas eu teria uma pilha razoável de passaportes carimbados e usados, né? Com certeza. Caramba, pô, em 35 anos viajando dessa maneira, né, eu só Pois é. posso imaginar. E assim, né, não é que entrando e saindo, né, Uhum. constantemente, né, É. então, enfim. E depois também me veio à cabeça aqui que você, eh, poderia ter idealizado, ou não sei se foi baseado na sua vida, que lançaram aquela revista aqui no Brasil chamado Vida Simples, né, não sei se você já viu essa revista, Conheço, já né. escrevi até um artigo para Olha eles. lá, então, É. porque, eh cara, viver a vida que você está vivendo, é isso que você falou, você não tem muitas coisas, você me disse que seus pertences, você consegue transportar em 2 mochilas, né, Eles 2 estão aqui malas. comigo.
Olha Eles lá. estão aqui comigo, exatamente. E e cara, isso é uma enfim, é completamente pouco ortodoxo, como eu disse aqui na introdução, né. Hã, quando que você realizou, nesses últimos 35 anos, que você, de fato, não voltaria, pelo menos até agora, né, a ter uma vida, mais comum, estabelecida num lugar e, de repente, trabalhar como guia, como você trabalha, mas sempre voltar para sua casa a cada "X" tempo e viver uma vida onde você, sei lá, consegue ter uma assinatura do Netflix. Claro que Uhum. isso não é fundamental nas nossas vidas, mas como é que você tem uma assinatura no Netflix se você não tem em casa, né? Não sei nem como é que você consegue ter um aparelho de celular. Mas enfim, quando que você realizou isso, cara? Tipo: "Meu, não volto. Não volto para uma vida dessa, pelo menos não tão cedo". É. Eu acho que nunca teve uma data, ou nunca teve um projeto. Minha vida não foi pensada para ser dessa maneira. Eu já viajava bastante no tempo da faculdade, viagens mais curtas. Como você contou, acabei a residência, eu não tinha laços ainda, e eu saí por 2 anos para viajar, e eu achei que depois desses 2 anos eu ia realmente voltar. Eu sempre soube que eu queria ser médico, eu amava e amo medicina, e eu achei que essa seria a vida. Consultório, plantão, vida de médico recém-formado. Mas no decorrer desses 5 anos que eu trabalhei como médico, foi aparecendo um descontentamento com o estilo de vida que eu levava, não com a profissão, mas com o estilo de vida. Tá sempre fora da natureza, que é absolutamente essencial para mim, e essa insatisfação foi crescendo até que um dia eu pensei: "Não, eu não posso viver, hã, sem me sentir realizado, preenchido, com o estilo de vida que eu estou tendo, eu tenho que mudar isso daí". Então, quando eu fui embora em 89, eu não tinha um plano definido. E eu jamais imaginei. Se alguém me falasse naquela época: olha, você não vai ter casa nos próximos 35 anos, eu não acreditaria. Mas a coisa foi andando. Eu fui para o Nepal, que era o lugar que tinha me inspirado mais, me emocionado mais, na minha primeira viagem longa. E de lá acabei indo para a Austrália e a vida foi andando. Eu uh, trabalhei bastante em restaurantes, esse tipo de coisa, para fazer dinheiro para voltar a viajar. Era muito agradável porque eu gastava $10 por dia viajando e eu ganhava $10 por hora trabalhando. Então era uma, uma fórmula interessante. Uma conta ótima, né? Oh! Só que eu percebi que também isso não era uma coisa que podia se manter durante. Por algum tempo foi interessante, foi um desafio fazer coisas que eu nunca tinha feito na vida, em termos de trabalho, mas eu sentia que eu precisava um caminho que, ao trabalhar, eu estivesse feliz, tão feliz quanto eu nas horas que eu não estava trabalhando. E, e com a minha ligação com a Ásia, com a minha ligação com a montanha, com o budismo, enfim, eu achei que poderia ser um caminho. E em 92, então, eu abri a primeira agência, que chamou Altas Viagens, e, e assim, Nepal era mais longe que Marte em 92 para brasileiros. Ninguém tinha a É, menor ideia. definitivamente, é. Então foi um começo profissional, um começo bem complicado, mas eu sabia, assim, logo eu percebi que eu estava no caminho certo, que era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu acho que guiar tem bastante a ver com ensinar, e como pediatra, também muito do meu papel era ensinar. Uma mãe que acaba de receber um bebê, não sabe o que é aquilo, eu vi um paralelo e eu fui percebendo que realmente era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E a coisa foi andando lentamente e a necessidade da casa não estava aparecendo. E eu continuei, um mês em cada país. A única coisa que eu me permiti, já desde aquela época, eu me permiti prometer para mim mesmo que eu teria 6 meses de trabalho e 6 meses para fazer as minhas histórias. E isso eu mantive desde então. Então, meu ano, desde lá, começou a ser dividido nisso. E as duas atividades eram muito parecidas.
eu estava guiando montanhas, ou no começo guiando também bastante viagem de um cunho mais espiritual na Índia. Mas quando eu estava de férias, eu também fazia coisas muito parecidas com isso. E foi indo, foi indo, foi indo até, até o ano 2000. No ano 2000, eu pensei, puxa vida, eu já estou viajando há 11 anos. Eu acho que dá para pensar em, em tentar ter a tal da vida mais convencional que você comenta. E eu fui para São Paulo, e fui realmente decidido. Eu tinha algumas coisas que me faziam falta. Eu tinha falta de ter amigos por perto. Tenho muitos amigos, mas que eu vejo esporadicamente em diferentes partes do mundo. Eu tinha, eu sentia que seria legal voltar a ter amigos perto, fisicamente perto de mim. Jogar tênis, ter moto, que é uma coisa que eu sempre gostei. E a experiência não funcionou muito bem. Ela funcionou durante 2 períodos de 6 meses. Eu fiquei 2 anos, 6 meses trabalhando na Ásia, basicamente, 6 meses em São Paulo. E assim, eu fiz de tudo para que eu conseguisse ter esse. Então, eu comprei uma terra em Gonçalves, quando Gonçalves ainda lá em Minas, construí uma casinha, peguei 2 gatos, aluguei uma casa, estava tudo assim, mas não Comprou funcionou. o kit O ser humano kit, convencional. exato. E é interessante que você falou do Vida Simples. Eu escrevi um artigo para Vida Simples, uma coisa que veio muito do meu coração mesmo, que eu chamei de Roda do Querer. Porque durante esses 11 anos, eu via coisas lindas, artesanato no Nepal é muito bonito, Ah, aham. tankas, as estátuas de divindades budistas, enfim. E eu olhava aquelas coisas, apreciava e ponto. E ia sair da loja tranquilo. Isso num país, no outro país, no outro país. A partir do momento que eu aluguei uma casa em São Paulo, mudou. Teve alguma coisa que clicou e é o que eu chamei da roda do querer. De repente, eu comecei a ver coisas e querer comprá-las. E ter comigo, não só admirar, não só olhar e ver a beleza dessas coisas, não. Eu comecei a querer coisas. Isso foi me incomodando, me incomodando, me incomodando, até que, bom, 2002 eu voltei para a vida anterior e realmente não sei quando essa vida vai modificar de novo. Agora, recentemente, eu passei por um vilarejo na Itália, Courmayeur, que fica na cara das montanhas, um lugar muito bonito, pequenininho. Voltou, assim, depois de muito tempo, voltou uma certa vontade. Mas quem sabe daqui 2 ou 3 anos, né? Eu estou com 68 agora, 70, esses números redondos, eles são marcantes, né? Exato. Então eu pensei, quem sabe, mas eu nunca me vejo morando 12 meses no mesmo lugar. Seria para ter, quem sabe, uma base, mas no momento, nesse momento agora, esse estilo de vida ainda é a coisa que mais me deixa feliz. Bom, eu eu quero abordar esse assunto rapidinho, já que você tocou no assunto aí dessa vontade que eventualmente vai surgir, de estabelecer uma residência, mas você falou antes aqui da idade, né, aparentemente você não parece, né, ter a idade do seu RG, do seu passaporte, mas a gente sabe que para alguns lados a gente consegue hoje, né, a gente vê uma pessoa como você vivendo a vida que você leva com essa idade, isso era impensável para o teu pai ou para o teu avô, muito Com menos, né. certeza, A com gente está certeza. tendo esse privilégio hoje, estamos vivendo esse privilégio hoje de, numa idade acima dos 50, a gente ainda, ter condições de produzir muito e principalmente a gente ter exemplos que também acabam nos subindo a régua, né, tipo, eu tenho 54, vou fazer 55, eu vejo alguém com a tua idade, eu falo: "Caramba, pô, então, assim, eu tenho muita lenha para queimar", isso é legal, porque vai subindo a Uhum. régua. Agora,
Eh, como é que é isso para você? Porque como você está vivendo os últimos 35 anos essa vida, que é uma vida, eu tenho impressão, que desgasta mais, primeiro porque você está usando o seu corpo num nível sempre, não digo ao extremo sempre, mas assim, você depende do seu corpo para ir para os lugares. Você não está sentando no Uhum, carro, indo para o escritório, sentando 8 horas lá, voltando e no final de semana você vai para a praia para deitar na cadeira para tomar sol, né? Você está gastando o seu corpo, você está usando o seu corpo. Como é que é essa relação dos últimos, vamos falar aqui dos últimos 30 anos, eh, de você com as limitações e ao mesmo tempo com as possibilidades que você está tendo de viver a vida que você escolheu. bom, lógico, inevitavelmente a gente tem diminuição do vigor físico com o passar dos anos, principalmente nessa nesses nessa década que eu estou vivendo, né. Mas, eu acho que na realidade, eu acho que eu não vejo gastar o corpo com a vida que eu levo, eu quase que vejo o oposto. Eu estou sempre em atividade, eu nunca treino para fazer coisas, eu faço coisas, Aham. e fazer as coisas é o meu treinamento para fazer as outras coisas, Uhum. né. Então agora eu acabei de guiar um grupo à nascente do Ganges, na Índia, no Himalaia indiano, na sequência um tour de Mont Blanc, o grupo foi embora anteontem, ontem chegou esse grupo, hoje eu estou começando outro tour de Mont Blanc, daqui eu vou para o Kilimanjaro, e do Kilimanjaro eu vou para uma montanha de 7.200 metros, que é o Lenin, no Quirguistão. Então eu vejo esses 4 grupos que eu estou guiando, em parte como treino para. Eu sempre tenho, todo ano eu tenho um projeto maior. E isso para mim é fundamental. A ideia de que eu tenho um sonho, é uma coisa que eu quero fazer, e que eu coloco ali na frente num período de tempo pequeno, no máximo de um ano, isso me motiva a continuar ativo, me motiva a fazer outras coisas, me motiva a me preparar para eu ser capaz de fazer esse novo projeto. E eu tenho, nos últimos muitos anos, eu tenho tido um projeto grande por ano. O ano passado foi o Great Himalayan Trail, foram 85 mil metros de altimetria, numa trilha de 1.500 quilômetros. E, e essas coisas também elas servem um pouquinho de termômetro para mim, de como é que eu estou fisicamente. Né? Uh, eu não me vejo hoje fazendo um Denali, que é a montanha mais alta da América do Norte, no Alasca, onde você carrega 50 quilos entre mochila e trenó. Hoje eu não me vejo fazendo isso, mas eu fiquei muito feliz com o meu desempenho físico no, no GHT do Nepal, tanto que para esse ano eu programei o GHT do Butão. São 40 dias com 40 mil metros de altimetria positiva. Mas, logicamente, o vigor físico vai diminuindo e eu sinto que eu tenho que tomar mais cuidado. Eu nunca tomei suplementos ou me preocupei particularmente com a minha alimentação, até porque viajando não é, Eu não é tão imagino, é. possível a gente ter uma alimentação balanceada, controlada. A gente tenta comer de maneira saudável, mas dentro das limitações de estar em movimento, de estar viajando. E isso não me fazia falta. E hoje eu sinto que, assim, para fazer um projeto maior, eu tenho que dar uma pensada um pouquinho melhor, tem que ter o meu whey, tem que ter a creatina, tem que ter algumas coisinhas para ajudar. Mas, de um modo geral, eu sinto que estando constantemente em atividade, como eu normalmente estou, eu consigo ainda sonhar com algumas coisas um pouquinho mais complicadas e ir atrás. Você falou aí do whey, da creatina. A gente que mora numa cidade grande, que a gente está ligado, conectado à internet o tempo inteiro e a gente tem um interesse pela atividade física, a gente é bombardeado, seja nas 1000 lojas aqui em São Paulo que tem de suplementos, principalmente pelas redes sociais, pela internet, por YouTube, por aí vai.
Você passa boa parte do seu ano desconectado, né, porque os lugares que você vai, só telefone satélite, eu acho que você não fica queimando, né, os dados, assistindo vídeo do YouTube, né, Não. memes. Mas enfim, como é que você também, se mantém informado, atualizado? Há essa essa urgência ou você também aprendeu a viver num mundo, como há 40 anos que a gente saía, não tinha telefone para ligar para a mãe, você tinha que pegar a fichinha, né, e pôr no orelhão Uhum. lá, ainda da Telesp e tal, e ligar, né. Como é que você também lida com essa viver uma vida num mundo moderno, super conectado e com excesso de informação, que claro, né, o excesso também faz mal, mas a falta também é ruim. Você é um Hum. cara instruído, você é um cara, médico, né, por mais que você não exerça, já vi no teu livro também que vira e mexe você aplica, né, os seus Uhum. conhecimentos, Uhum. na prática de fato, né, atendendo pessoas que necessitam. Mas como é que você também equilibra isso? Tipo, essa vontade de você ou curiosidade ou necessidade de estar informado, mas ao mesmo tempo você estar tão desconectado do mundo que nós estamos e conectado totalmente com a natureza, com o que você vê à sua volta, que com certeza é muito mais interessante do que estar conectado, via internet, né. Mas como é que você equilibra isso? Então, aí é um pouquinho de relação de amor e ódio com tudo isso, porque, a gente e eu noto isso como os grupos reagiam, em estar isolados e como eles reagem hoje estando com a internet. Era muito comum a gente chegar num lugar, seja no Nepal, seja no Kilimanjaro, em qualquer montanha, e acabar o dia, sentar, uma roda, bater papo, trocar experiência do que aconteceu. E daí, aos pouquinhos, a internet foi chegando. E eu vi que muda totalmente, né? A primeira coisa agora é se comunicar com quem está a 20 mil quilômetros de distância e depois com quem está próximo da gente. O Kilimanjaro agora está inteiro conectado, tem Wi-Fi no Kilimanjaro. E isso é Caramba, meu. inevitável, e mais 2 anos eu acho que é o mundo inteiro mesmo. Agora, por outro lado, para mim, é uma maneira que eu consigo ter uma empresa sem nunca estar fisicamente onde a empresa está, que é São Paulo. Então, tem esse lado que é fantástico. Eu comecei a trabalhar com fax. Mandava um fax que eu lembro em Katmandu, custava $1 o minuto do fax. E a gente punha a folha, ela andava devagarzinho e a gente pensando assim, até o taxímetro rodando, né? Plá, plá, plá. E daí ela passava rápido e dava error. dez Meu dólares Deus. foram. Daí punha outro fax, aí pagava para receber o fax. Então, logicamente, agora é uma facilidade incrível. Mas tem esse outro lado que é chato. Agora, volta e meia eu fico muito mais isolado, né? Eu fiquei 6 anos, meio ano, 6 meses por ano com um veleiro. Eu fiz bastante coisa com o veleiro, eu atravessei o Atlântico 2 vezes, atravessei o Pacífico uma vez. Então, períodos longos sem comunicação. E isso também é bacana. Você sair do ar, hoje em dia, cada vez mais difícil, né? Quase não tem lugares onde a gente consegue ficar desconectado, mas também é uma experiência gostosa você sair disso daí, porque é, 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 é um terror esse aparelhinho, né? O celular é um terror, né? Ele chama. E então é isso, é um pouquinho de ambivalência em relação a tudo isso. Facilita muito a minha vida, mas eu sinto que também a gente lê menos, a gente conversa menos por conta de internet. Você acha, e no seu livro Sete Cumes, né, que acho que faltam umas 8, 10 páginas para eu terminar, não consegui terminar antes dessa nossa gravação. Você cita várias vezes ou algumas vezes quando você voltou numa cidade tal ou numa montanha tal, você se surpreendeu negativamente, você se Uhum, decepcionou, uhum, seja com o avanço, aí tem uma passagem acho que da Rússia, né, que ficou tudo mais complicado, ficou chato e tal, acho que quando você foi para o Elbrus. uhum.
Então você está vivendo muito mais do que uma pessoa que está aqui em São Paulo parada, trabalhando e vivendo uma rotina comum. Você está vivendo muito mais próximo essas mudanças, Uhum. sejam climáticas, sejam por causa da chegada da internet, desse avanço, entre aspas, né, do progresso. Você acha que você é uma pessoa otimista com relação ao rumo que nós estamos seguindo, ou você é uma pessoa pessimista ou Eu eu acho que eu sou pessimista, particularmente esse ano, em relação a mudanças climáticas. O que a gente está vendo parece que acelerou 10 vezes o processo nesses últimos 12 meses. Aqui, agora, Zermatt, que é aqui do lado, na Suíça, com inundações no Vale da Osta, onde a gente está indo agora, com inundações. No Brasil, essa coisa super triste que aconteceu. De repente, você abre a internet e está pipocando cada vez mais esse tipo de coisa. Uh, Nepal, a gente tinha absoluta certeza que março, abril, metade de maio, outubro, novembro, metade de dezembro, não ia ter uma gota de chuva ou de neve. Eram períodos fantásticos. Hoje em dia você já não tem mais isso. Então a gente sente que, que a coisa acelerou. Junto comigo tem um guia francês que está acompanhando os nossos grupos, e ele tem 64 anos. E ele mostra um glaciar aqui nas encostas do Mont Blanc e das outras montanhas. E ele fala, há 40 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, ele chegava aqui no Rio, e está 1,5 km acima. Então, é uma coisa muito, muito rápida e preocupante. E também a atmosfera política do planeta está de um jeito que eu, pós-Guerra Fria, eu nunca imaginei que isso fosse se repetir. De repente, a palavra Terceira Guerra Mundial está sendo jogada assim com uma banalidade que me assusta. Então, eu não consigo ser muito otimista com o período que a gente está vivendo. Eu só posso esperar que de alguma forma isso retroceda ou diminua a velocidade como está acontecendo. eu ia deixar para fazer essa pergunta no final, mas eu vou fazer agora, porque eu estou muito curioso, né, para ouvir também a sua opinião a respeito disso. Você e aí eu te parafraseei numa parte aqui do texto da abertura que você foi corrigindo o seu rumo e você segue corrigindo o seu rumo, seguindo o seu coração, seguindo o que você acredita que seja o melhor para você. Uhum, Então a sua vida ela é maleável nesse sentido, até tentar voltar a morar em São Paulo numa vida uhum, tradicional, você tentou uhum. e teve esse desprendimento, essa coragem, essa ousadia de também deixar, eh, essa vida. Você se considera um cara feliz? Sim, sim. E eu acho que a principal razão é exatamente isso que você comentou. Eu acho que eu tenho a honestidade comigo mesmo de olhar cada período da minha vida e falar, ok, foi legal, foi bacana, mas precisa uma correçãozinha. De vez em quando, quer dizer, aquela grande correção que eu fiz em 89, aquela foi fundamental, né? E foi uma decisão completamente acertada. Mas de lá para cá teve algumas coisinhas menores que eu fui corrigindo, e eu acho que se eu tenho um orgulho da maneira como eu sou, o orgulho é exatamente ter essa honestidade comigo mesmo de dizer, ok, isso foi legal, mas não, já deu. O barco é um exemplo super comum, super verdadeiro, perdão. Eu comprei meio no impulso, eu comprei um veleiro na Guatemala em 2006 e fiquei com ele 2 períodos de 6 meses. Sempre assim, era 6 meses no barco, 6 meses na montanha. Então fiquei 2 anos e daí de repente eu e a minha companheira na época, a Andrea, percebemos que a gente tinha muita coisa para fazer na montanha ainda. Então a gente vendeu o barco e passamos 2 anos treinando para escalar o Everest. Os dois fizeram cume e, enfim.
Mas a coisa do veleiro eu sabia que em algum momento da minha vida ia aparecer de novo. E daí veio o momento que eu achei adequado, fui lá, comprei daí um veleiro maior, eu tinha condição financeira melhor, comprei um veleiro bem do jeito como eu queria, um catamarã de 38 pés, e fui com ele 6 anos, sempre meio ano a bordo, meio ano na montanha. E num determinada manhã, eu acordei e pensei, fiz tudo o que eu queria fazer com o veleiro. Cruzei 3 oceanos, aprendi a velejar. Montanha é um ambiente que eu estou muito confortável. Eu não estou fora da minha zona de conforto. E eu acho que é importante a gente estar fora da zona de conforto, de vez em quando, pelo menos. E o veleiro foi muito isso. Era uma coisa que eu não sabia quase nada, e eu sou muito metódico nos meus planejamentos. Então, eu contratei um instrutor, ele ficou a bordo comigo, fui fazendo, e eu tive a sorte dele virar meu anjo da guarda remoto. Fui fazendo coisas um pouquinho mais complicadas, enfrentei uma tempestade que eu sabia que queria enfrentar, porque naquela época, naquela região, não tinha jeito de não ter uma tempestade na travessia que eu ia fazer. E isso foi me dando cada vez mais confiança. A primeira travessia do Atlântico, ele, o meu instrutor, veio comigo. A segunda, eu já estava eu como capitão, sem, sem ninguém me ajudando presencialmente, pelo menos. Uh, e isso foi me dando muito prazer, saber que eu estava evoluindo nesse novo campo de conhecimento que era tão novo para mim. E daí um dia eu acordei e foi realmente assim. Assim, lógico, a ideia já vinha ali crescendo devagarzinho, mas muito sem eu pensar muito. Mas um dia de manhã eu pensei, ok, todos os meus objetivos em relação à vela, eles foram cumpridos. Então, eu acho que está na hora de partir para outras coisas. E foi o que aconteceu, né? Eu acordei pensando isso, falei para a Vanessa, ela também achou que era legal, tinha chegado a hora, a gente vendeu o veleiro e partiu para outra coisa. Depois que eu escalei Manaslu, eu também pensei, ok, a fase de escalar 8.000, montanhas de 8.000, ela também já foi. Eu escalei o Choyu com oxigênio e com Sherpa, escalei o Everest com oxigênio e com Sherpa, e tentei escalar o Manaslu sem oxigênio e sem Sherpa. E foi um desafio muito maior do que o próprio Everest. E foi uma expedição muito complicada. Teve uma avalanche que matou 11 pessoas no campo exatamente acima de onde eu estava. Era para eu estar nesse campo. Por uma dor de cabeça que eu tive no campo 1, eu acabei atrasando um dia, não estava no campo onde morreu Uau! muita gente. E também eu percebi, ok, essa fase também foi muito bacana, grandes alegrias, mas e agora eu estou curtindo essa coisa de trekkings de longa duração. Meu plano de aqui até 2026 é ter caminhado o Himalaia inteiro, Himalaia nepalês, butanês e indiano. É um ano de caminhada, juntando as 4 expedições que eu estou planejando. E é isso que eu estou curtindo agora. Mas eu tenho certeza de que, se em qualquer ponto, mesmo que eu não tenha cumprido esse um ano de caminhada pelo Himalaia, se eu sentir, ok, não é mais isso, eu acho que eu tenho a flexibilidade de falar, ok, foi legal, mas não é mais. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho a qualquer pessoa, talvez um conselho seria esse: siga o coração. Não tenha coragem para seguir o coração, porque a gente se enreda nas próximas, na nossa narrativa. A gente cria uma narrativa e a gente se enreda nela e a gente fica preso nela se a gente não tomar cuidado. Então é legal ter sonho, é legal ter narrativa, mas também é legal perceber quando essa narrativa já não faz mais sentido para você. Como é que a gente faz para ser assim? Eu acho que experiências anteriores de ter feito um pouquinho, talvez coisas menores, dão um pouco de coragem para a gente de continuar fazendo.
Mas é difícil, né? Porque Me parece que vai a, a- contra a nossa natureza, porque hum, eh, e a gente vê muito isso em maior e em menor grau, mas basta a gente olhar para a gente mesmo, né, assim, se você está fazendo alguma coisa que é legal, que é bacana, a gente tem essa tendência de querer ficar repetindo, né. uhum, uhum, Eh, e eu ia te perguntar mais para frente, né, se nunca tinha passado a vontade na sua cabeça de fazer uma segunda vez o Everest, por exemplo, uhum, e agora você já antecipou e respondeu. Porque é comum, né, as pessoas quererem, talvez não necessariamente o Everest, mas as uhum, pessoas quererem repetir. E, uhum, sei lá, você treinou com o Marcos Paulo, você sabe, as pessoas correm todo ano, sei lá, Nova York, né, a pessoa vai a uhum, 7ª vez para Chicago, hã, e por aí vai, né. As pessoas gostam de repetir o que é bom, né, a comida que é boa a gente quer repetir, né. Enfim, me parece que vai um pouco contra, não sei se isso é a natureza do ser humano, mas vai um pouco contra o que na prática a gente percebe, né, as pessoas querem repetir. O legal é que você consegue se desprender depois do seu tempo, né, não tem um tempo certo, é o uhum, seu tempo, uhum, mas uhum, você consegue ter esse desprendimento de novo, de falar assim: "Cara, legal, eu já velejei, aprendi, foi bacana, mas agora eu quero outras coisas. Eu já subi o Everest, já, né, não deu para uhum, subir o Manaslu, mas tentei. Cara, uhum, legal, agora deixa eu ir pra outra". Tem a ver também com a tua evolução espiritual, esse teu contato com o budismo? Você saiu daqui do Brasil, você não tinha nenhuma, você disse no seu livro que você tinha até uma espécie de repulsa, né, com relação ao uhum, catolicismo e tal, pela maneira como muitas vezes a gente é meio que forçado quando garotos, né, a engolir uhum. essa história da religiosidade, do catolicismo, não importa a religião. Você acha que também tem a ver com esses ensinamentos e aprendizados ao longo de uma relação profunda, né, que você já citou aqui algumas vezes, né, que para você enfim, o Tibete, os Himalaias, de uma maneira geral, sempre te atraíram, né. Uhum. Será que tem a ver com isso também? Você já está num nível de evolução, espiritual, eh, que você foi adquirindo, que você consegue se desprender disso? Não, eu não diria que eu estou num nível espiritual qualquer, hã, Não, uma experiência, o nível é a mas maneira de dizer, mas mas você assi é, mas assim, pô, bom, você tem budismo 68 anos, meu, você tem uma vivência lascada nesse planeta, né, cara. Alguma coisa você tem que estar aprendendo que a gente não ah sabe não, ainda, né, Manuel? espero que sim, espero que sim. Mas, o budismo, apesar de eu não ser um budista praticante, por uma série de razões, o budismo teve um efeito muito forte na minha vida. As coisas que eu aprendi com os cursos, com o que eu li, com os poucos retiros que eu fiz, eles foram realmente determinantes na maneira de eu pensar e do que eu imagino que seja uma coisa bacana de ser, né. E no budismo tem um conceito que é fundamental, que é a impermanência. Isso é uma coisa que é uma tecla que é tocada com muita frequência. E é basicamente isso que a gente está falando, até é a impermanência, inclusive, dos nossos gostares, né? A gente e não tem assim, se a pessoa faz 8 maratonas de Nova York e curte cada uma delas e quer fazer mais uma, fantástico. Não É, tem por que mudar, né? aham. Eu acho um pouco triste quando a pessoa já não está curtindo, já não está feliz com aquilo, e por causa dessa força tão grande que é a inércia, né? A inércia é poderosíssima, né? A pessoa continua fazendo. E isso vai para tudo, para vida profissional, para relacionamento, para hobbies, para esportes, para tudo, né? Eu acho que é tentar realmente ser verdadeiro com você mesmo. Eu acho que eu não tenho a fórmula disso assim. Para mim, eu sinto que funciona. Obviamente, outro dia eu estava onde? Em Madagascar, agora 2 meses atrás, e tinha um veleiro ancorado lá. E eu fiquei olhando assim, o que é legal, né? É legal que eu tenha saudade boa disso que eu Exato, fiz, exato, né? claro. Mas é legal também perceber, ok,
é bacana, né? Mas eu já fiz. Já Já viveu. estou feliz, já vivi, então ter outras E coisas. e a escolha de não ter uma família, foi alguma coisa que você nunca quis, você segue tentando, né, agora você está com a Vanessa, que aliás vai participar do Endorfina, né, uma super Uhum. corredora, treinadora lá de Uberlândia. Aliás, eu tenho que ligar para ela hoje, eu combinei com ela de ligar, ela Uhum. já deve ter chegado, né, aqui no Chegou Brasil. há 3 horas atrás, Pronto, no é. Brasil. Então eu não vou ligar hoje, vou ligar amanhã. Ela pediu para eu ligar dia 2, não, mas eu vou ligar dia 3. Hã, foi uma coisa que também você foi, aceitando, né, porque eu já tive relatos aqui, talvez para os homens, não sei, você talvez um pouco machista aqui, talvez para os homens seja uma coisa um pouco mais simples, porque a gente não tem essa questão da maternidade, né, muito embora a paternidade seja importante para muitos homens, mas já tive aqui revelação de algumas mulheres que optaram por uma vida sem ter família, família que eu quero dizer filhos, né. Uhum. Hã, como é que isso aconteceu para você? Até porque, né, no próprio livro você cita várias pessoas importantes, mulheres, parceiras, companheiras, você teve casamento, hã, 1 ou 2, né, não me recordo aqui agora, mas enfim. Você sempre cita essas pessoas como pessoas importantes na tua vida, que inclusive toparam viver com você aventuras, né, não foi aquela Uhum. coisa tipo: "Agora eu vou casar, então vou me aposentar", entre aspas, né. Não. Foi uma coisa também que foi acontecendo naturalmente, de você não ter uma família e filhos também, para você poder passar tudo isso que você está vivendo, ou, foi planejado? Bom, minha família sempre foi muito pequena. Eu tenho uma irmã só, os meus pais, nunca foi uma família com primos e sobrinhos e Numerosa. não, sempre foi uma coisa muito pequena. E quando eu saí em 89, quando eu saí do Brasil, essa primeira saída eu voltei 3 anos depois. Então, os meus contatos foram ficando cada vez mais espaçados. Eu passo muito pouco tempo no Brasil, de um modo geral, de 2 semanas por ano, alguma coisa assim. Então, os contatos familiares, que já eram poucos por uma família pequena, foram se tornando mais espaçados e isso foi tendo menos importância para mim. Filho era uma coisa que eu planejava antes da minha primeira grande viagem. Quando a gente voltou desses 2 anos, já não existia mais esse desejo. E eu acabei fazendo vasectomia muito cedo, eu tinha já muito cedo certeza que eu não queria ter filhos e realmente não tinha a menor possibilidade. A minha vida seria completamente diferente com filhos. Uma coisa que está se comentando muito hoje em dia, outro dia eu vi um documentário que chama Das Zonas Azuis, não sei se você viu, de Sim, sim, longevidade. sim. Eu tenho vários fatores que eu acho na minha vida para eu ter uma longa vida, né? Eu, Aham. eu sou muito ativo, a minha alimentação é ok, se não é fantástica, é ok. Genética, eu tenho uma genética muito boa, eu acho, mas cada vez mais se dá importância a essa rede social ao redor de você. E isso é uma coisa que eu realmente não tenho. E não é que preocupa, mas é assim, eu Te ouço, coloca eu em leio sobre perspectiva, isso, né. eu falei, bom, tem alguma coisa ali que ah, talvez fosse importante e que eu não tenho. Mas como sempre, toda escolha Uma renúncia. leva a uma renúncia, não tem jeito, né? Exato. Então eu também estou mais ou menos em paz com isso. Toda vez que eu vou para o Brasil, eu encontro meus amigos, a gente tem algumas tradições, aí tem a noite do pesto, tem com outros amigos tem a noite da bebida, enfim. Então, esses encontros são extremamente importantes para mim. Mas é isso, são escolhas, né? Você já descobriu aonde que você quer chegar? Ou para você isso não passa na cabeça? Porque as pessoas fazem planos: "Ah, daqui a 10 anos eu quero estar não sei aonde". Quando a gente é Hum, mais jovem: "Ah, eu quero conquistar minha independência financeira com tanto, eu quero ter uma casa com hum, tanto". Aí é aquela sei. coisa normal, né, vou casar, vou ter filhos, né. Uhum. Eh
você tem algum lugar, assim, que você almeja chegar e que você acha que está caminhando para aquilo? Para este lugar? Ou você vive cada dia, cada temporada, planejando sua vida para o próximo grande desafio e para atender seus clientes? Olha, eu acho que profissionalmente eu já cheguei já há algum tempo numa situação que eu nunca imaginei. No começo da carreira, assim, o grande sonho da minha vida era um dia colocar no site assim, vagas esgotadas para uma viagem. Isso era o suprassumo da felicidade profissional. Assim, não posso. Olha, eu gostaria de aceitar você no meu próximo grupo, mas infelizmente não tem mais vagas. E isso era um sonho assim longínquo, né? Que vem acontecendo já há vários anos das viagens lotarem, né? Isso é bacana. Um, Pessoalmente, nossa, também já realizei muito mais do que eu jamais sonhava antes. Assim, quando eu olhava para alguém que tinha subido o Everest, era o meu herói. Assim, era uma coisa, era o super-homem, meu herói, uma coisa que eu nunca vou chegar. Né? Daí você vai fazendo, fazendo, galgando cada degrauzinho da história e um dia você faz uma coisa que você imaginou que você nunca conseguiria fazer. Então, agora eu acho que eu tenho. Não, eu acho que eu não tenho assim um lugar específico que eu gostaria de chegar. Eu tenho esses planos, desses sonhos, esses projetos a cada ano que são, como eu disse, muito importantes para mim. Tem uma coisa que eu brinco, assim, eu guiei 77 grupos ao campo base do Everest. E o campo base do Everest, para mim, é o trekking. Todas as viagens que eu guio, eu gosto muito delas. Fazia algum tempo que eu não fazia o Tour de Mont Blanc. O Tour de Mont Blanc é de uma beleza incrível. Mas meu coração está no Nepal. E de todos os trekkings, e agora eu fiz todos eles no Nepal, conheço o Nepal de leste a oeste, continuo achando o trekking do campo base do Everest o trekking mais bonito e mais completo, porque tem essa coisa cultural, tem essa coisa espiritual, o trek mais bonito do planeta. Eu guiei 77 grupos. 100 é um número bacana, mas eu teria que guiar. Eu fiz os cálculos já. 3 por ano. Faltam 33, são 11 anos. 79. Ô, Mas é ô, só uma Manuel, brincadeira. É mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa. você encontra muitas pessoas como você aí na sua vida, nômade, muitos nômades de uma idade assim, sei lá, acima dos 50, que já estão nessa como você? Porque eu tenho a impressão que você deva conviver basicamente com pessoas bem mais novas, né, do que você Sim. no seu dia a dia, sejam os clientes, sejam as pessoas, enfim, os seus concorrentes de outras agências e por aí vai, né? Tenho a impressão que você acaba sendo um expoente aí nesse sentido, e que acaba também, acho que tocando e inspirando a vida das pessoas. Você se depara com isso, por exemplo, num trekking do campo base do Everest, né, são quantos dias? 9, 14, 15. A gente 15, faz em 15 15. dias? Né, você deve cruzar com muitos grupos, né, e de repente roda aquela conversinha e tal, seja à noite, seja durante a caminhada, e as pessoas não acreditam, tipo assim: "Meu, você tá aqui já eu já te encontrei aqui há 10 anos, você tá aqui ainda. Caramba, Ainda. você tá há 35 anos fazendo isso". Rola essa É, curiosidade, esse fascínio por uma pessoa com a rola, sua história? rola, rola. Rola porque é realmente diferente. Né? Eu costumo brincar que eu era. Agora tem os nômades digitais, né? Eu era um nômade analógico. E os nômades digitais é uma outra pegada. É alguém que está trabalhando e está conhecendo o mundo, enfim, um pouco como eu estou. Mas eu sinto que a maior parte das pessoas não cansa, cansa desse tipo de vida. Eu acho que o que é um pouquinho diferente comigo é que eu não canso. Eu gosto, continuo gostando um mês por país. Né? Esse ano
nós estamos em julho, né? Eu já tive na Patagônia, no Nepal, em Madagascar, em Moçambique, na Índia e agora aqui nos Alpes, né? E eu gosto. Incrivelmente, É, estranhamente, eu a gente ouve gosto. muito isso, né, seja de executivos, seja de atletas, tipo: "Meu, cansei de viajar", né, as pessoas falam: Uhum, "Eu cansei de viajar", a melhor parte da viagem é quando eu volto para casa, né. uhum, Essa sensação também que você não tem de voltar para casa é outra coisa bastante peculiar, né. E isso. com certeza na tua cabeça isso funciona de uma outra maneira que talvez para 99% das pessoas não seja assim. Inclusive, ter um lar também é um dos motivos da gente não viver mais, mas da gente estar mais realizado, mais seguro, amparado, Uhum, né. uhum, Até às vezes pelas coisas, a gente não precisa ter 1 milhão de coisas, mas às vezes até o simbolismo, né, de você ter uma estátua X de um objeto Y, uhum, isso uhum, também nos traz um conforto psicológico enfim, que nos dá forças para no dia seguinte seguir a vida, né. com certeza. Mas é muito interessante. Agora, a flauta Kamala você ainda tem? Infelizmente, não. Não acredito, Eu acabei emprestando para um amigo e a coisa e sumiu. E é engraçado você comentar isso porque eu estou relendo o Siddhartha do Hermann Hesse, né? aham. E foi daí que saiu o nome, né? Ah, Kamala, tá. Aham. para quem leu o livro Siddhartha, Kamala é a cortesã que ensina a arte do amor para o Siddhartha, Uhum. que ele era um asceta, era um medicante buscando a verdade, né? E, e quando eu comprei a flauta, se eu pudesse, sabe, a lâmpada de Aladim, eu teria três desejos. Um, ter facilidade com língua, que eu não tenho. Eu falo espanhol porque eu acho lindo, eu falo inglês porque é necessário e adoraria ter facilidade para línguas. Então, esse seria o primeiro pedido. Segundo pedido era estar eternamente aclimatado, porque depois de 15 dias que você desce da montanha, você tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Então, eternamente, que nem um Sherpa. Ah, que beleza que deve ser. E a terceira coisa seria ter habilidades musicais, que eu não tenho. Então, a Kamala foi assim, um salto no escuro, porque eu não sei nem batucar em caixinha de fósforo, não tenho ritmo. Eu sou alemão, né? Meio português, meio alemão. Então, e daí eu tava em Paris, a caminho do Nepal, e fui comprar uma mochila, e na frente tinha uma loja de instrumentos. Aí eu entrei não, olhei, eu sempre gostei muito do Jethro Tull, e o flautista do Jethro Ah, Tull, que legal. Ian Anderson. Aham. Com aquela pose de Krishna, né, com a perna, que nem o Krishna. E eu sempre gostei muito da flauta, e era um instrumento que eu podia carregar comigo, né? E eu estava partindo para anos de viagem, sozinho, falei, por que não? Aí entrei, bum, comprei a flauta, e um livrinho e comecei a tentar. E foi muito, muito legal durante um tempo. Ter essa descoberta que eu nunca seria um músico, mas eu poderia ser um tocadorzinho de flauta. Isso me dava muita felicidade na, na vida. Foi uma coisa que trouxe muita gente curiosa. Ouviam eu fazendo barulho com a flauta, vinham Exato, até o quarto, é. batiam na porta, posso tocar um pouquinho? Daí eu falava, pode tocar, se me ensinar. Era essa a troca. E foi muito bacana. Mas música precisa constância, né? Precisa Uhum. você dedicar. E daí acabou passando também, numa coisa que não voltou. Pode ser que volte um dia, porque é uma coisa que foi bacana durante aquele tempo. Legal. O pena que você se desfez assim, desfez, penas que ela se perdeu, né, Foi, porque isso era uma é. coisa que até pelo tamanho, né, Pois não é, ia ser uma coisa que ia te atrapalhar nos seus é. pertences, né, ia ocupar muito volume. Você acha Você disse que teve um
você foi motivado também em 89 por conta do divórcio, não foi isso? Ou agora eu estou confuso? Sim, Isso. sim. Você acha que é possível a gente tomar atitudes, assim, medidas drásticas, né, de mudanças de rumo, sem alguma coisa mais forte nos impelindo? Vamos supor que você tivesse, né, eh, enfim, tranquilo na tua profissão, você tivesse conseguindo fazer o que você gostaria. Eu entendi que você também disse que estava difícil de continuar estudando, porque a vida era muito maluca, e que você Uhum, sentia que você estava só enxugando gelo ali, né, cuidando de um uhum, problema social e que não era problema de saúde e tal. uhum, Isso também gera um descontentamento, né. O curioso é que você já era irrequieto naquela época que a gente hum, tinha menos noção das coisas e você era muito mais jovem, quer dizer, é legal porque você já tinha essa percepção disso, que infelizmente continua igual, né, hoje em dia, né, é hum, triste. uhum, Mas você acha que se você não tivesse tido, assim, esse incômodo tão grande, que eu estou colocando como grande, você teria tido força o suficiente para tomar esse passo que acabou sendo, fundamental, né, nessa bifurcação da tua vida, a vida que você estava programado, entre aspas, para levar, e uma vida dissidente completamente diferente? hum. Não, eu acho que o que realmente me impeliu a sair, a buscar uma coisa diferente, foi o descontentamento. Se esse descontentamento, um descontentamento grande, assim. Eu olhei para frente e pensei: "Puxa vida, a minha vida não vai me trazer felicidade com essa fórmula". Então tinha uma força, porque é muito difícil, né. E médico é visto meio assim, médico, até hoje eu falo: "Eu era médico", e as pessoas falam: "Não, médico você sempre é médico". Não, não é, né. Engenheiro para de ser engenheiro, ninguém fala isso, né, você sempre vai ser engenheiro. Padre e médico parece que que é uma coisa que, né. Hã, então, eu acho que tem que ter uma força te levando para um outro lado, ou pelo menos um desejo muito grande levando para o outro lado, uma inquietação, um descontentamento com a tua realidade para você ter força para sair, né. Eu estudei 8 anos e pratiquei 5, né. É um investimento de tempo, de energia, quer dizer, eu entrei numa universidade, uma faculdade de medicina excelente, entrei numa residência lá na Paulista, excelente, difícil, concorrida, então tudo muita energia para isso. Então tinha que ter do outro lado, tinha que ter um descontentamento grande que vencesse a inércia e me levasse: "Ok, eu vou em busca daquilo que eu acho que quem sabe me dê mais felicidade". Mas eu acho que tem que ter uma força grande para te ajudar nesse salto, né. Uhum. Voltando ao budismo, eu não conheço muito, não posso dizer que eu não conheço quase nada, mas uma das coisas que eu sei do budismo é a história da reencarnação, a relação Uhum, do budismo com a nossa morte, com a finitude, né, da uhum, vida. Era uma relação completamente diferente da que a gente também está acostumado aqui, vamos falar aqui no Brasil, né, na nossa uhum, cultura. Eh, Você também já adquiriu isso através desses anos todos vivendo, principalmente, né, fascinado pela cultura tibetana, nepalesa, indiana. Eh, Qual é a sua relação com isso? Porque, de uma certa maneira, você está, claro, colocando a sua vida muito mais em risco, talvez, né, claro, talvez não existe, né, mas assim, dá a uhum, impressão que você, se colocando nessas aventuras de caminhar cento e poucos dias, né, em lugares muito remotos, sem plano de saúde ali no laboratório uhum, Fleury ali do teu lado, ou um médico, né, uhum, o Einstein ali, sendo você um médico, mas mesmo assim você está sempre, numa situação que você está correndo um risco de vida, né. uhum. Ah, Você já pensou nisso? Como é que você se relaciona com isso? Principalmente na fase que você estava na alta montanha, isso eu acho que imagino que deva ser um pensamento talvez recorrente ou que fique ali no fundinho, né, da nossa cabeça: "Cara, a hora que eu for subir o Everest, eu estou correndo um risco, porque eu vou estar, né, Uhum. num lugar onde não é feito para ter vida", ou no Manaslu, ou nas outras montanhas que você subiu acima de 7 ou 8 mil metros. Qual é a tua relação com a nossa finitude?
Então, eh, bom, primeiro, eu falei agora há pouco que eu faço as coisas de maneira muito planejada, né. Então eu eu sei do risco. Quando eu fui escalar o Everest, eu fiz um testamento, eu sabia. Na época, a porcentagem era 4,5% de mortalidade de quem fazia cume, que é um número que não diz muita coisa até que você está numa mesa com 20 pessoas e você pensa assim: dessas 20, uma não desce, né? Aí fica uma coisa concreta, né? Então, tem um risco, essas atividades, elas é inerente que tem um risco e um risco razoável, que eu tento compensar fazendo a coisa muito bonitinha, assim, muito planejada, estando na melhor forma física que eu posso estar, na melhor forma técnica que eu posso estar, com um plano de aclimatação muito bem feito. De um modo geral, as minhas expedições pessoais e com os clientes, elas são mais longas do que o que existe no mercado. Então, o pessoal faz Kilimanjaro em 6, 7 dias, a gente faz em 8, que é a rota mais longa dentro da montanha. O pessoal faz campo base do Everest em 12 dias, a gente faz em 15, para ter minimizar o risco que existe, né? Eu, eu tenho muita curiosidade em relação ao que acontecerá no dia. De vez em quando eu estou no avião, eu penso assim: se tivesse um acidente agora, como será que eu reagiria? Eu gostaria de imaginar que eu teria um pouco de tranquilidade frente a uma situação dessas, mas eu não sei. Eu levo todos os meus clientes que vão para o Nepal, eu levo por um templo que chama Pashupatinath, onde acontecem as cremações. E eu levo específico. A gente nem pode entrar no templo porque só entra no templo quem é hindu. Então a gente tem um rio, na beira do rio tem umas plataformas onde o corpo é colocado e eu levo para as pessoas verem como é diferente a relação que a gente tem com a morte com a relação que eles têm com a morte. Primeiro que a morte é escancarada, você vê o corpo. A primeira coisa que se faz quando alguém morre numa rodovia é cobrir com jornal, o que seja. O cara está vivo ainda, mas a gente tenta esconder a morte, a gente tenta negar a morte, a gente tenta fingir que ela não existe. De vez em quando as pessoas falam, se eu morrer, não é se, né? É quando, né? Exato. E, e me parece muito mais saudável a maneira como os nepaleses, os indianos, enfim, budistas, hindus encaram a morte como uma troca de roupa, né? Teve essa fase. Se você aproveitou legal a vida, você teve um crescimento espiritual, você ajudou mais pessoas, você foi feliz, tornou as outras pessoas mais felizes, e agora você vai partir para uma, para uma nova fase. Eu não tenho essa tranquilidade que eu sinto que eles têm, e quando a gente vê a cerimônia de cremação, é uma coisa muito objetiva. Papá pega o corpo, põe ali, dá 3 voltas com o fogo ao redor do corpo, coloca e a família vai embora e deixa lá o funcionário do crematório para varrer as cinzas para o rio. Não tem nada dessa história de levar cinza para casa, na urna. Não tem. Ali não existe mais nada. A partir do momento que a pessoa morreu, ali não é mais a pessoa, é um corpo, é um objeto. Né? E eu não tenho essa tranquilidade que eu sinto que eles têm, mas eu sinto que tem muito sentido em reencarnação. É uma coisa que não me preocupa muito, mas eu acho que faz sentido e eu acho que eu gostaria de, frente à morte, quando ela acontecer, da maneira que ela vier, que eu pudesse ter um pouco mais de tranquilidade por conta disso tudo que eu já tentei aprender, né? Eu recebi aqui um amigo meu, acho que foi no finalzinho do ano passado, o Beto Pandiani, não sei se você já ouviu falar Sim, dele, um não velejador, conheço ele. e ele já viajou, acho que praticamente ao redor do mundo todo, ou quase o mundo inteiro, né. E a nossa conversa foi muito legal, porque, eh, ele também eu quis deixá-lo à vontade para falar, ele gosta muito de pensar, de escrever, né, então ele é Uhum, um pensador, um escritor, e ele se expressa muito bem. E ele disse concordo. aqui, estou lembrando aqui da
né, ouvindo você falar sobre a morte, eu estou lembrando dele falando também da relação dele com a natureza e da relação dele com as pessoas durante as expedições que ele faz, né. E uma das coisas que ele falou que me chamou muito a atenção, eu lembrei aqui um pouquinho antes quando você estava falando, mas não quis te interromper. Ele fez uma colocação muito sábia, na minha opinião, que é assim, não é quando a gente está em contato com a natureza, nós somos a natureza, né, nós fazemos Uhum, parte da uhum, natureza, talvez não uhum, essa cama de hotel, não esse microfone, mas a gente faz parte da natureza, nós somos a natureza, né. sim. E ele falou que nessas viagens todas, nesses anos todos de experiência que ele tem viajando, em barcos sem cabine, né, ao redor de oceanos Uhum, dos mais desafiadores, o que talvez mais conte para ele é exatamente as relações interpessoais que uhum, ele foi vivendo, né, ele também não consegue se fixar, né, nas relações que ele cruzou ao longo das expedições dele, mas são sempre relações que há uma troca e ele sempre tira o melhor proveito dessas trocas, né. uhum, E, de novo, aí você falou da expedição do campo base, né, e eu te falei que eu quero muito ir, né, e agora já estou uhum. decidido que eu vou com a Morgado Expedições em algum momento. Isso não é Muito um obrigado. jabá, isso não é um jabá, mas eu quero muito ir em 15 dias tranquilo e tal. E ouvindo Aham. de você, que é a trilha mais bonita que tem naquela região, me deixa mais animado ainda, né. Será um Mas prazer. eu imagino que você, você tenha contato com tantas pessoas, e tantas pessoas de diferentes estilos, seja pela cultura, seja pelos propósitos, pelas maneiras pela maneira como elas foram educadas e tal, que essa troca deve ser também alguma coisa muito intensa para você, né. Eh, Você consegue distribuir um peso entre as visões, as experiências que você tem no meio das montanhas, como você tem ou nos oceanos, ou nas praias, ou nas trilhas, e o que você tira das relações interpessoais? Tá meio a meio? Tem Tá meio a mais meio. Eu acho que relações meio. interpessoais? Não, eu acho que tá meio a meio. Hã, é assim, estar na montanha para mim, muito eu caminho muito calado, de um modo Uhum, geral. E uma das grandes coisas do GHT foi essa possibilidade difícil de estar comigo mesmo durante muito tempo. Porque eu, de um modo geral, não viajo sozinho. Eu gosto de estar com pessoas, sejam os clientes que acabam virando amigos, sejam amigos, Vanessa. Eu gosto muito de estar com pessoas. Mas estar na montanha também tem esse outro lado que me faz refletir mais, me faz sacar coisas que eu acho que se eu tivesse constantemente rodeado de gente, as fichas não cairiam tão facilmente. o fato de você ter essa experiência e hoje em dia, aí para o seu benefício, né, que você falou, você consegue trabalhar remotamente sem precisar vir aqui à sua agência. A sua agência é sediada em São Paulo, a Ela Morgado, ou nem tem é sede? ela não, não tem sede, é por internet Sim, e mas hoje em enfim, ela dia está funciona. registrada aqui no Brasil, né, provavelmente, Exatamente, né? em São Paulo. Você não precisa nem vir, né. E e eu dei uma olhada, né, dei um Google a respeito, dei um Google do seu nome, depois fui no YouTube, assisti alguns vídeos e tem muitas palestras, tem vídeos bem mais antigos, de 10 anos, acho que até 13 anos eu achei vídeos. Você ganhou uma mini notoriedade, né, não dá para dizer que você é uma pessoa super famosa, mas no meio você é bem famoso, né. Uhum. E isso ajuda também profissionalmente, o fato das pessoas escolherem a Morgado Expedições por causa do Manuel? Porque eu também vi no teu Sim, Instagram que você divulga, né, vai ter uma expedição tal comigo, vai ter expedição com aqueles seus 2 amigos que você conheceu lá atrás, que você contou no livro, né, que estão até hoje exato. contigo, né, um italiano e não sei se era outro brasileiro. As pessoas também buscam isso, e aí a hora que elas encontram você, elas ficam igual a mim aqui, igual fazendo um monte de perguntas, assim, tipo, para matar a curiosidade. Exatamente. Porque isso é uma vantagem Exatamente. competitiva que você tem em relação às outras agências, né. Uhum. É. E é interessante essa fascinação que as pessoas têm com a montanha, com o Everest, né. Porque ter escalado o Everest não me faz, ou não faz ninguém
ser um guia melhor de trekking, né? Mas existe essa fascinação sobre estar com alguém que escalou o Everest. E eu acho incrível, porque é muito forte isso, né? Então, sim. E eu acho que a gente conversa bastante na trilha também, de noite, nos jantares, e, e muitas das perguntas que você me fez aqui, elas pipocam durante as viagens. Então, sim, eu acho que as pessoas têm bastante curiosidade. E curiosidade com o diferente, né? E realmente minha Exato. vida é muito diferente, né? Assim E, como eu e acho que com o Beto Paniani também deve acontecer, porque ele foi outro que deu um salto uma mudança. A incrível, né? Ludmilla deu uma mudança, né, Sim, O próprio Joel Krieger, né, que eu imagino que vocês também também, se conheçam, né, sim. apesar dele ter vivido 50 anos dentro dessa vida mais tradicional, cara, dos Uhum. 50 anos para cá a vida dele mudou Pluf! É. completamente, né, então assim, Uhum. a gente admira, né, não sei se você já ouviu falar na Rose Eidman. Sim. Ela Uhum. já teve aqui no Endorfina também, né, ela participa ainda do Extremos e tal, e também mudou a vida dela radicalmente depois dos 50 e talvez mais radicalmente ainda, né, porque hoje ela é uma andarilha profissional, né, ela vive Isso. para isso, né, foi Uhum. através dela que eu descobri que tinha essas trilhas gigantescas, né, porque eu não sabia que havia trilhas de 4.000 É, quilômetros, exato. enfim. E a gente, claro, fica curioso com essas pessoas que saem do ordinário, que saem do comum, porque muitas vezes é isso, assim, a gente percebe que a gente fica preso nessa roda viva da vida, e não importa seja em São Paulo, em Nova York ou, sei lá, em Joanesburgo, mas a gente vive essa vida que acaba sendo, né, eu acho que é uma vida boa, eu acho que a gente, felizmente eu tenho condição de escolher bastante da maneira como eu vivo, mas a gente Uhum. sempre acha que daria para melhorar, né, e é legal a gente ver pessoas como você ou como essas que eu citei, porque elas acabam nos inspirando bastante. Você Qual que é o teu estresse, assim, o estresse mais recorrente para você, ou quais são as coisas que te deixam de cabelo em pé, que não sejam que eu sei que não é o trânsito, ou um chefe gritando porque você chegou atrasado. Assim, como é que é o estresse na vida do Manuel? Eu sou muito perfeccionista na minha profissão. Então, quando alguma coisa não acontece da maneira como eu gostaria que acontecesse, isso é uma coisa que me estressa, assim. Principalmente com segurança. Segurança é uma coisa que eu tenho muito, eu presto muita atenção, e quando por alguma razão, alguma coisa não sai do jeito como eu imaginei ou como eu gostaria, isso eu fico mais estressado. Ah, Fora isso, não sei. Não, acho que não tem Aham. muito tentar aprender kitesurf é estressante, viu? Nossa, Mas agora é você aprendeu, né? um pouquinho, né? Aham. Mas nossa, que coisa complicada. Começar um esporte novo é muito legal, né? É. Começar do zero, né? E eu já comecei um monte de coisas, porque eu costumo dividir a humanidade em dois tipos de pessoas: os generalistas e os especialistas. Especialistas estão esses todos que estão com o capacete da Red Bull, né? Os caras que fazem, são os melhores, só que o cara só faz aquilo na vida, né? Uhum. O cara é esquiador, ele É. arrasa, mas... E tem os generalistas, que eu me incluo, né? Que fazem um pouquinho de cada coisa. Uhum. E que são medíocres. Medíocres não no sentido ruim. Medíocre É. é o cara que é medíocre. Eu sou medíocre em um monte de coisas. E eu sou feliz dessa forma, né? Lógico que dá aquela invejazinha de ver o cara descer uma montanha esquiando absurdamente bem, mas tem o preço a pagar, que é as tais das 10.000 horas, né? É. Você precisa Aham. dedicar. E kitesurf, dos esportes que eu já comecei, nossa, é muita coisa ao mesmo tempo. É a prancha, é o vento, é a onda, é o kite. Mas é bacana. Legal. Eh
E eu imagino também que para você o desconforto esteja numa outra escala, né, a medida do desconforto, né. O que que é desconfortável para o Manuel é provavelmente muito diferente do que é desconfortável para mim, né. Hum, Eh, Dá um exemplo aqui de uma situação que você não gosta de passar e que eventualmente você já passa em algum, sei lá, em uma trilha ou numa montanha, ou que você já passou e você não quer repetir, pelo incômodo mesmo do desconforto. hum, hã, nossa, bom, andar na chuva é uma coisa que é ruim, né, fazer trekking com chuva é ruim. Eu estou pensando em alguma coisa maior. Hã, não profissionalmente, lógico, porque faz parte. As pessoas que vão fazer montanha, elas estão começando, elas têm as inseguranças, elas têm os medos, elas têm o seu limite de desconforto, Uhum. hã, e isso é absolutamente normal e a gente está para ajudar. Mas talvez em expedições pessoais, ter o seu companheiro, o seu de expedição que não está na mesma vibe que você, que não está feliz completamente como você está, e daí essa pessoa te leva um pouco para baixo. Isso é sempre uma situação que não é muito agradável. E eu acho que ter a pessoa certa numa expedição, pelo outro lado, é o que faz a expedição ser, ser super bacana, né? Ser super, mesmo que não atinja o objetivo. Manaslu foi uma montanha que eu não consegui fazer cume, e foi uma expedição longa, 50 dias, por uma série de razões não fiz cume, e que eu saí dela muito feliz, porque a pessoa que dividiu comigo era um super amigo, a gente estava na mesma vibe, na mesma pegada, e foi super legal. Então eu acho que são os dois opostos, uma coisa que dá muita felicidade, uma coisa que incomoda um tanto. Você fez várias viagens de bicicleta, né, você fez esse, não sei se a gente pode chamar de mega triatlon, né, que eu citei também, né, que você saiu daqui, foi até a Aconcagua para terminar fazendo o cume. E a bicicleta, né, tem umas fotos suas, aliás, eu vou te pedir aqui depois da conversa para divulgar, quem tiver seguindo o Endorfina no Instagram já vai ter visto essa altura, umas fotos muito legais suas, não dá para ver direito qual é a bicicleta, mas dá para ver que são É. fotos bem antigas, né, com bicicletas Uhum. bem simples. A bicicleta ela ainda pode fazer parte, você acha, dessas tuas grandes viagens ou pelos lugares que você passa, eu imagino que nessa Great Himalayan Trail deve ter muitas partes que é impossível de bicicleta, você vai ter que carregar a bicicleta e ela dificulta, mas ainda é um meio de transporte que te atrai, eventualmente fazer longas travessias de bicicleta, sei lá, vou atravessar o deserto de Gobi de bicicleta, coisas desse tipo? Uhum. Sim, decididamente sim. Eu acho que esses meios de transporte lentos, eles são fantásticos. Caminhar, bicicleta, remar. Eu gosto muito de viagem de caiaque oceânico. Uhum. É uma coisa lenta que você curte cada quilômetro, cada metro. Então, eu já fiz algumas viagens de bicicleta, a mais longa de 6 meses de duração, e foram experiências fantásticas. Eu quero ter isso de novo na minha vida. A última que eu fiz foi na Islândia, foi muito legal, embora muito vento, frio e vento, foi um pouco mais complicado, mas eu gosto muito de cicloturismo. Eu não, desde que eu saí da faculdade que eu não compito mais, nunca fiz mais nada competitivamente. Mas usar esse tipo de maneira de viajar lento, curtindo, 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 eu acho que é muito legal. Então eu tenho muita vontade de, de fazer alguma coisa de novo de bicicleta. E agora, caminhando aqui pelos Alpes, a gente vê muita gente passando de bicicleta nossa, é um lugar muito bacana para isso, tenho certeza. Então, tem. Não tenho Quem planos, são não tenho sonhos, mas tá aí
nas possibilidades de fazer coisa. Quero voltar a fazer coisa com bici, sim. Não, e a bicicleta tem uma coisa que você vai conseguir ir mais longe do que a pé, né, por mais que Sim, você tenha caminhado cento e poucos dias de bicicleta, você teria uma autonomia maior, maior. e e isso já muda tudo, né, porque você consegue percorrer distâncias e visitar lugares, mais lugares, maiores distâncias e conhecer novos É. lugares, né. E tem uma coisa de viajar de bicicleta que é muito legal, as pessoas têm muita curiosidade. Então elas vêm, sabe, "O que você está fazendo? Da onde você está vindo? Para É. onde você está indo?" Aham. Convidam para sua casa ou deixam você acampar no terreno deles. Cria uma relação muito bacana entre você, visitante, e quem é do lugar. Uhum. Eu acho muito legal isso também. Ô, Manuel, e quem são as suas referências, assim, as pessoas que você admira, não necessariamente ídolos, mas as pessoas que você fala: "Pô, esse cara tem um estilo de vida legal, esse cara já fez isso, fez aquilo outro". Você tem pessoas, assim, que você se espelha ou que você tem como referência? Beto Pandiani, com certeza, né? Ah, é? Que legal. Não, com Vocês se certeza. conhecem? Conhecemos, sim. Aham. A gente já se cruzou em algumas vezes e foi interessante. A última vez que eu conversei com ele, eu tinha comprado um fone à prova d'água para Vanessa, Uhum. para ela nadar com um pouquinho de música, enfim. E daí eu falei, pô, e era MP3. E a gente não tem mais música no computador. Eu falei, onde é que eu vou arranjar música para alimentar o MP3 do aparelhinho dela? E daí eu lembrei do Beto, né? E fui na casa dele. Ele me pediu para deixar um disk drive externo. E ele baixou só 1 tera de música. Nossa senhora. A Vanessa pode nadar daqui até dar a volta ao mundo nadando, que não acaba. Mas é um cara que eu acho que ele é muito fiel à maneira como ele faz as coisas, né? O fato de ele fazer numa embarcação não cabinada, com estrutura pequena, desbravando, se desafiando, inspirando. Então, ele é das figuras que eu admiro muito. Legal. Não sei se ele sabe disso, né, mas eu vou falar para ele ouvir aqui essa nossa conversa. Eh E tem algum país que você viveu uma experiência e que por algum motivo você não vai voltar, não pela experiência em si, né, não pela aventura que você viveu lá, que pode não ter dado certo, ou sei lá, você teve uma dor de Hum. barriga, mas algum país que você, tipo, não curtiu e que você não voltaria? E aí, de novo, né, qual é um país que você não conhece e que você gostaria de conhecer, e por quê? Aliás, um dos meus problemas com o Brasil, e eu acho que uma das outras razões que me fez sair do Brasil, é violência. Então eu tenho é uma coisa que, que eu não, eu sei que eu reajo mal. Eu já tive 2 experiências onde me apontaram uma arma e em vez de entregar o que eu tinha, eu saí correndo. Eu sei que eu reajo mal. Então, lugares com violência são lugares que de um modo geral, eu tento evitar. Eu tive uma situação muito ruim na América Central, com um barco com piratas, que a gente teve muita, eu e a Vanessa tivemos muita sorte, porque eles chegaram pedindo uma Coca-Cola, não eram pescadores, era um barco com motor de popa, mas um motor de popa forte. Eles deram uma olhada no barco e foram embora. Mas a gente tem absoluta certeza de que eles foram embora para trazer mais gente, e a gente desviou o barco, foi para o alto mar, e foi uma coisa muito ruim. Então, Honduras é um lugar que, exatamente por essa razão, não é um lugar que eu voltaria. Qualquer lugar que tenha esse tipo de pegada são lugares que não me atraem. Lugares que eu não conheço, países que eu não conheço, que eu gostaria. Um que aconteceu agora há pouco, que eu nunca tinha ido, Canadá, que era um grande sonho e foi super bacana. Ahn, Butão eu já fui, mas, de novo, eu quero agora explorar caminhando, que é legal.
E eu volto muito para os lugares que eu gosto. Nepal eu tô todo ano, né, todo ano, todo ano. Eu não tenho tanto essa necessidade de conhecer. Aliás, eu abandonei a coisa de sightseeing, de conhecer um país. Hoje em dia, eu, de um modo geral, eu vou fazer alguma coisa num país que eu não fui. Uhum. Então, eu fui fazer kitesurf em Moçambique. Eu fui, enfim, eu vou, fui remar, fazer uma viagem de caiaque na Indonésia, num lugar da Indonésia que eu não conhecia. Mais ou menos essa é a minha pegada com viagem já de muitos anos, é fazer coisas em lugares novos. E para Essa Moçambique? associação é legal. E para Moçambique aprender a fazer kitesurf para você foi férias? Foi férias, Porque as outras, totalmente. fazer o Great Himalayan Trail, imagino que não, você não considere, né, férias. Você tem essa coisa também, assim: "Ah, faz tempo que eu São não tiro férias. férias", né? Não, Ah, são são férias? férias, são férias. As minhas férias são muito parecidas com a minha vida de trabalho. O kite não, o kite tem mais essa pegada de férias para a maior parte das pessoas. E o engraçado em Moçambique, eles perguntavam: de onde você é? Ah, sou do Brasil. O que você está fazendo aqui? Por que você não está no Preá? Por que você não está em Jeri? Né, que é Exato, a é. meca do kite no mundo inteiro, e estava lá eu, brasileiro, aprendendo kite no Moçambique. Mas foi essa Você não coisa tem de esse fazer uma atividade num lugar novo, que eu gosto. e você não tem essa coisa de tipo: "Ah, preciso tirar férias", isso não faz parte do seu vocabulário? Faz, só que meu conceito de férias é um pouquinho diferente. Por exemplo, agora eu estou indo nessa sequência de viagens até dia 25 de setembro. 25 de setembro eu tiro férias, aí eu vou atravessar o Butão caminhando. Vão ser Uhum. minhas férias do ano. É. E depois Nova Zelândia com a Vanessa, que ela vai lá para o Mundial de 70.3. Lá vai ser férias também. Legal. Eh, cara, tantos anos passando também muito tempo contemplando, né, a natureza e tendo enfim, uma perspectiva completamente privilegiada do mundo e da nossa pequeninez, né, dentro desse nosso planeta que, ao mesmo tempo que ele está cada vez menor, no sentido de que na palma da mão a gente tem acesso a muitas informações, uma coisa é a gente fazer um tour virtual por Chamonix ou onde quer que seja pelo Uhum. Nepal, e uma coisa é você estar lá pisando, tropeçando, pisando na pedrinha, sentindo o cheiro, o vento, o frio, o calor. Eh, eu imagino que também, pelo passar dos anos, você foi, enfim, se conhecendo cada vez mais, mas você consegue apontar uma descoberta, uma revelação que você teve a seu respeito que mais te chamou a atenção? Hum. Algumas das suas perguntas exigiriam contemplação antes de responder. Você teve um mês aí para bolar as perguntas e você tá me jogando Eu tô tentando, ô descobertas. Manuel, humildemente eu tô tentando adquirir aqui um pouco de sabedoria por tabela, né, não colocando eu o dedo na Não. tomada, mas, perguntando para quem tem uma experiência de vida como você. Alguma coisa que eu percebi que eu repete a pergunta, vamos lá. Qual é a descoberta que você teve a seu respeito, ao longo dessa vida que você está levando? Aliás, você tem, hoje em dia, mais vida nômade do que vida estabelecida, né, porque se você saiu com Sim. 33 e está 35, 36, assim, de novo, a gente vai amadurecendo e com o amadurecimento a gente vai descobrindo coisas a nosso respeito, a gente Uhum. vai aceitando coisas que às vezes a gente não enxergava, não sabia, né. Mas, eu queria saber de você, e vivendo essa vida que você vive, que é uma vida onde você está muito mais centrado em você do que quem está nessa roda viva, né, como a gente aqui em São Paulo, né, estou dando exemplo de São Paulo, porque é a vida que eu levo. Eh, se há alguma coisa que te chame a atenção nesse amadurecimento, dentro da sua perspectiva da sua vida, que você fez, uma descoberta que você fez a seu respeito, que te chame a atenção, tipo: "Ah, eu me descobri, eu nunca imaginei que eu fosse assim ou me tornei assim", algum, enfim,
um uma jornada de autoconhecimento, que a sua vida é muito mais, talvez, do que a vida de uma pessoa que vive na roda viva, e que te chame a atenção nesse teu autoconhecimento no alto dos seus 68 anos. Consigo pensar em coisas pequenininhas que você vai Aham, sacando, mas uhum. eu acho que você está interessado em alguma coisa um pouco Isso. um Mas pouco pode ser uma maior. coisa pequenininha, mas pode ser uma coisa pequenininha, assim, você se descobriu, sei lá, me descobri pouco tolerante a isso, ou me descobri muito tolerante a isso, enfim, uma jornada mesmo de autoconhecimento, numa jornada de autoconhecimento, se há alguma coisa que te chame atenção, mas provavelmente não há nada, assim, pontual, né, que te chame atenção, porque senão você Não, estaria, com mais já facilidade. Mas é, eu vou mudar então a pergunta. Você quer falar? não, segue então. Eh, Se você tivesse o poder ilimitado nessa tua hipotética lâmpada dos 3 desejos, né, de mudar o mundo, por onde é que você começaria, Manuel? Você ia ter o poder de mudar o mundo, qual que seria a primeira atitude, assim, que você tomaria para corrigir a rota desse mundo? Justiça social, justiça social, com certeza. E eu vejo os 2 extremos, né. Eu vejo extremos de países onde isso existe, de uma maneira nenhum nenhum deles perfeito de forma nenhuma, mas onde existe uma coisa, uma preocupação maior com isso, onde ah, as diferenças são muito menores e vejo lugares onde isso é muito marcante, né? Eu lembro que eu estava casado com uma australiana quando eu estava na Austrália lá atrás e com a Leone e eu fui procurar emprego e ela me disse, olha, não discuta salário porque aqui não pega muito bem. Deixa que o cara vai te contratar, ele vai te falar quanto é que você vai ganhar. Legal. Fui trabalhar como chapeiro, fazendo hambúrguer. E o cara gostou de mim, o dono do restaurante, e resolveu abrir um outro restaurante. E um dia ele veio e falou assim, ó, eu gostaria que você fosse o gerente desse daqui, eu vou para o outro. Eu ganhava US$ 400 por semana. Eu voltei para casa achando que eu tinha enriquecido com o padrão brasileiro, de chapeiro para gerente, o que, que é 10 vezes mais o salário, 5 vezes mais o salário, pelo menos. Né? Meu salário foi para 440. Né? Então eu ralava menos fisicamente, eu tinha mais responsabilidade. Eu era sócio, tem esses clubes que são, não é um clube formal que você paga título, né? Tinha um clube de caiaque, tinha um clube de bicicleta e os meus companheiros eram médicos, engenheiros, carpinteiros, eletricista, garçom, e todo mundo tinha uma vida digna e decente e tinha interesses que eram muito parecidos com os meus. E essas experiências foram assim, foi uma descoberta, porque vindo do Brasil, a gente tá numa camada social X, onde todo mundo tem mais ou menos o mesmo tipo de profissão. E então eu acho que o meu desejo seria isso. Menos, muito, muito, muito menos desigualdade social, com certeza. Isso E me como é que é a sua deixaria. relação com a grana? Ahn, ela, por muito tempo, ela foi completamente secundária na minha vida. Minha vida era viajar. Então eu saí quando eu saí a primeira vez do Brasil, eu viajei 2 anos. Fiquei um ano na Europa. Por um ano eu não fui em um restaurante, eu não tomei nenhum transporte pago. Eu caroneava e cozinhava, porque era a única maneira de esticar a grana que eu tinha. Então, a prioridade era muito mais ter mais experiências, viajar mais do que grana. Quando eu comecei a trabalhar, isso também foi muito assim. Eu tinha esse ideal do que eu queria mostrar para os meus clientes, o que eu queria dividir com eles, e nem sempre
as minhas decisões comerciais eram indo para o lado de lucratividade. Eu preferia não, ok, então uma viagem assim assim vai me dar menos grana, mas eu acho que vai ser uma experiência mais legal para os meus clientes. E, e ainda assim, ainda hoje, grana não é uma coisa super importante para mim. Ela veio naturalmente, eu acho que é outra coisa que eu quero crer que é uma regra. Se você faz uma coisa com amor, com uma coisa que você gosta, com uma coisa que você está com o teu coração, a grana é uma consequência. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu ponho muita energia, muito amor nessa história. Aí vem o reconhecimento e a grana vem atrás, né? Mas até hoje eu vivo uma vida muito, muito simples, assim. Eu tenho muito pouca coisa, eu compro muito pouca coisa e o que eu ganho tá tranquilo. Obviamente, você vai envelhecendo, você começa a pensar, ok, eu não quero ter 80 anos e não ter nada. Então, um pouquinho mais de preocupação no sentido de ter alguma coisa guardada para não ficar numa situação desconfortável, né? Mas eu nunca tive nem expectativa, nem desejo de ficar rico, de forma nenhuma. Nunca foi uma prioridade para mim. Mas é necessário e eu vou atrás e funciona, então tá tudo bom, tá tudo certo. E para terminar, como é que você se vê daqui a 10 anos, por exemplo? Né, você acabou de falar isso, não quero estar com 80. Quando você tiver 78, daqui a 10 anos, uma década, você já tem também planos? Agora, né, você falou essa história de Courmayeur e tal, mas você tem alguma coisa um pouco mais estruturada para daqui a 5, 10 anos, vamos dizer? Hum, estruturada não, mas eu me imagino com uma base, não uma base de ano inteiro de forma nenhuma, mas base, um lugar que eu vá e volte e saia e continue, se a saúde permitir, continue fazendo muito o que eu venho fazendo até hoje. Eu, eu gostaria de me ver daqui a 10 anos é um pouquinho mais complicado, mas daqui a 5 anos com uma vida talvez muito parecida com a que eu tenho, talvez com uma base onde eu volte, onde talvez eu tenha uma bicicleta e enfim, algo assim, mas não muito diferente, não, não creio que vá mudar radicalmente, a não ser que alguma coisa de saúde me faça mudar. Senão, eu gosto de pensar que eu estaria até daqui a 10 anos fazendo coisas. Tem um outro cara que é uma inspiração, aí muito por conta da idade, tem um escalador espanhol, Carlos Saura. Ele já era escalador há muito tempo, mas aos 60 anos ele começou a escalar 8.000. E o grande objetivo, o Kona do montanhismo, é escalar as 14 montanhas acima de 8.000 que existem no planeta, né? Uhum. Todas naquele pedacinho de Paquistão, Nepal e Tibete. E ele está com 83 e está faltando 2 montanhas para ele. E todo ano ele volta. Uau. E, e ele volta assim, com o coração. Eu não o conheço, leio alguma coisa dele, não me dá a sensação de que ele quer ticar, sabe? Que ele quer fazer assim, eu sou o cara mais velho que consegue. Não, eu acho que é um sonho dele e ele vai Uma coisa atrás. autêntica. É, então Esse eu, nome eu Carlos Saura não me é estranho, né? Eu vou dar uma pesquisada aqui. Não sei de onde que eu já ouvi falar esse nome. Só se for do é, montanhismo. é um cara interessante. E você vai acompanhar a Vanessa lá no Mundial de 70.3, né, na Nova Zelândia. Você acabou de citar Kona. Triatlon é Uhum, uma coisa que você precisaria estar baseado em algum lugar para que você pudesse ter uma estrutura para treinar, né. Mas é alguma coisa que exato. te move, assim, você acha que é interessante, sendo que você já pedalou tanto? Eu li também, acho que no teu livro, que você nada e tudo mais, né, eu imagino que,
Enfim, você já correu também algumas maratonas e tal. Não é uma coisa que eventualmente, ainda mais agora com a Vanessa, passe no seu radar. Não, nunca foi. Nunca foi. Agora, uh, anteontem a gente viu as chegadas, né, da maratona do Tour de Mont Blanc, Aham. né? E, bom, ela que é a vida dela e isso, ela estava super emocionada. E eu me surpreendi ao me emocionar também, a ver o pessoal. É uma prova dura, né? Você tem Uhum. quase 3.000 metros de altimetria, 42 quilômetros de montanha, estava chovendo, foi uma prova bem complicada. E, mas nunca teve o plano, eu nunca soube muito de, de triatlo, mas quem sabe. Agora, ela tá super, porque eu nunca estive numa prova dela, ela tá super feliz que eu vou tá lá. E agora eu estou acompanhando ela em dois projetos da vida dela, né? Esse lado do triatlo que ela ama, e ela está fazendo montanha. Então, agora ela vai fazer a primeira 7.000 dela agora em agosto. Daqui a 25 dias, Que 28 legal. dias. Que legal, né? E eu não ia, era ser uma coisa dela, eu resolvi fazer montanha junto com ela, porque eu acho que vai ser bacana pra gente. Então, eu vou esperar ela Então, voltar para a gente marcar, porque ela já vai ter essa experiência, né? Que eu acho que é interessante a gente ainda pegar uma pessoa sim, como ela, que é completamente ligada no mundo do endurance e ir para alta montanha, né? exatamente. Vai ser bem bacana. Manuel, muito obrigado. Faz aí agora a propaganda da Morgado Expedições, né? Os livros estão lá gratuitamente para quem quiser ler, né? É só você clicar lá que eles baixam no seu computador, tablet em PDF. Esse do Sete Cumes é bem interessante, aliás, é bem legal. Aliás, é uma coisa que eu achei parecida, assim, eu posso estar enganado, mas na minha perspectiva e no meu conhecimento da história, você falou ali do Everest como mais um dos cumes, né? Uhum, O Joel contou também, e a Ludmilla, quando tiveram no cume, de uma maneira que me pareceu já bem diferente da Areta, né, que teve aqui também, que aí era um projeto de uma vida e tudo mais. A Areta tem um outro contexto também. E eu imagino que para cada um seja uma experiência diferente. Eu acho que deve ser a regra isso, né? Não existe um uhum, padrão. Mas a própria uhum, Ludmilla, né, disse que a ficha demorou para cair. O Joel, tipo, dá a impressão que o Joel, ticou da lista, né? Dá a impressão que ele uhum, está mais focado hoje no Ironman de Kona dele do que ele estava no Everest. Mas é uma percepção uhum, minha. E eu imaginei uhum. que o capítulo do Everest do livro ia ser um capítulo de 40 páginas, né? E não, Aham. você passa pelo Everest, ótimo, aí vamos para a próxima, né? É, é isso mesmo ou estou com a impressão equivocada? O Everest foi um sonho naquele momento, mas, de novo, você tirou da lista, olhou para trás, fiz e. Ou foi a Olha, experiência mais legal da sua vida? não sei se foi a experiência mais legal da minha vida, mas foi uma experiência muito importante. E às vezes eu acho que o Everest para mim teve um significado um pouquinho mais intenso do que para as outras pessoas, porque por 20 anos, por 47 vezes, eu fiquei olhando. A gente, quando faz o trekking do Campo Base, a gente sobe numa colina a 5.600 metros que chama Calapatar. É um morrinho perto do que tem ao redor. E a gente sobe para o pôr do sol. E toda vez que eu subia, você vê o campo 4 a 8.000 metros. E as pessoas saem às 9 da noite para o cume. E eu estava lá às 6, 7 da noite, olhando o campo 4. E toda vez que eu subia, eu ficava olhando, poxa, o que será que essas pessoas que estão lá naquelas próximas horas, naquelas próximas 14, 16 horas, elas vão estar ao mesmo tempo realizando um enorme sonho da vida e ao mesmo tempo vão estar se deparando com um risco muito real de morte. E eu ficava pensando, o que será que esses caras sentem quando eles estão nessas últimas horinhas antes de partir para a grande noite, né? Então, quando chegou a minha vez, eu já tinha imaginado essa cena pelo menos 47 vezes. Então, tá lá em cima, olhar aquele lugar que eu conheço tão bem. Eu passei 3 anos da minha vida naquela trilha. Se juntar todas as vezes que eu fiz a trilha, dá 3 anos. Então,
talvez seja o pedaço de terreno que eu mais conheço na vida, e de repente eu estava olhando lá embaixo, tá? Olha, tá o monastério de Temboche lá, tá aqui o Pumori, que é essa montanha de 7.200 que a gente sempre olha para cima, a gente estava vendo 1.000 e tantos metros para baixo. Então, eu tendo a achar que, lógico, é especial para todo mundo, mas por conta dessa minha história com o Nepal, com o trekking, com esse trekking, eu tendo a achar que foi muito especial. Talvez porque eu já tivesse escrito um livro só sobre o Everest, que eu passei mais rápido nos Sete Cumes. Talvez seja. Eu nunca pensei nisso, eu preciso reler para ver Aham. o que eu coloquei lá. Uhum. Mas, não, foi muito importante. Foi E, muito. e, e aí eu preciso te perguntar, que eu acabei esquecendo de te perguntar, como que foi a sensação de estar lá, assim? O que que você pensou? Como é que é a vista do topo do mundo para você? Outro dia eu li uma coisa que eu não tinha conseguido colocar em palavras. O cara descrevendo exatamente como é que foi a sensação dele, ele falou alguma coisa tipo, foi uma felicidade comedida. É assim, ok, consegui, estou exausto, eu preciso descer, eu não posso morrer agora. Isso é um pensamento muito presente para mim, assim, eu consegui, deu tudo certo, minha equipe inteira fez cume, tá todo mundo bem, vamos descer, vamos para a segurança. Então, felicidade comedida. Eu estava muito feliz, assim, mas não era a sensação principal. A sensação principal foi conseguir, ufa, acabou, agora descer. Quando a gente chegou no campo base, a equipe inteira, 5 cumes, todo mundo bem, todo mundo com 10 dedos do pé, tranquilo. Aí sim, aí foi, aí que abriu a, a torneira da emoção e da felicidade. Da emoção não, mas da felicidade, com certeza. Lá em cima Legal. foi. Mas é lindo. A terra é curva mesmo, É, apesar não, do e que você, e dizem. você deu, e você deu sorte que você estava num dia lindo, não é isso que eu Lindo, li? É, lindo, você deu sorte, porque o lindíssimo. Joel chegou no escuro, coitado. As fotos dele são É, todas no escuro, né? E a Ludmilla então, chegou logo depois dele e pegou já um dia mais claro, né? o pessoal está começando por conta das filas. Era meia-noite, daí vai para 9. Agora eles me falaram, a Ludmilla me falou que o pessoal tem saído às 7 da noite para evitar a Nossa fila, senhora. congestionamento. Aí chega de noite, não tem jeito. E Exato, é, e é triste, né? Porque, putz, são é. aqueles 15, 20 minutos de uma visão que você nunca mais vai esquecer na vida, né? Aquilo Exato. tá registrado. É. Bom, fala do teu site, fala do livro, do teu Instagram, como é que a gente te procura para marcar aí com você um bate-papo para fazer uma das suas trilhas, das suas expedições guiadas? Então, tá bom. Bom, a Morgado Expedições, ela existe há 32 anos, com nomes diferentes, mas sempre com a mesma fórmula. A gente faz viagens para vários países, normalmente trekkings e escaladas. A gente tem Peru, tem Patagônia, tem Mongólia, tem Nepal, tem Índia, vai ter Butão em breve. A gente procura fazer da melhor forma possível, com segurança, com diversão, com tranquilidade, com o máximo conforto possível também. O site é o www.morgadoexpedições.com.br. O Instagram também é Morgado Expedições ou Manuel Morgado, tem 2 Instagrams. Pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp ou do site ou pelo, pelo Instagram. No site tem 3 livros que eu escrevi, um sobre a escalada do Choio e do Everest, que foi o único que foi publicado fisicamente, Sonhos Verticais, chama o livro, mas pode baixar em PDF também gratuitamente. Tem o livro do Manaslu e tem os Sete Cumes. E tem um relato da minha primeira travessia do, do Atlântico. Fiquem à vontade de entrar em contato com a gente, conversar com a gente e espero. São todos lugares que eu amo e espero poder aí, dividir esses meus amores com vocês.
Legal, Manuel. Muito obrigado. Obrigado por ter doado aí tanto do seu tempo para mim. Que isso, foi um No meio prazer. da Eu do que agradeço. Eu que agradeço, já foi muito gostoso a conversa e espero que a gente tenha 20 dias lá no Nepal para conversar muito mais, Não, quando pode ter você for. certeza, assim, eu vou focar nisso, porque é um lugar que eu quero ir muito, e eu acho que as coisas não são coincidência, e a gente ter se cruzado, assim, você ter essa experiência, de vida, não só a experiência como uma pessoa que teve lá 77 vezes, mas a experiência de vida acho que vai ser muito enriquecedor para a viagem, sem falar no seu depoimento de que é o lugar mais bonito que você conhece por lá. Então, acho que eu sempre tive curiosidade, né? Desde do, Hum. do, do livro do Krakauer e tal, que eu tive interesse. Uhum, Eu escalei um pouquinho, eu fiz algumas coisas, enfim, muito, muito pouquinho, mas foi aí que eu tive contato com o montanhismo. Na época das corridas de aventura, eu competi com o Valdemar Niklevics, quando ele foi uhum, para as corridas de aventura em aham, 89, 90 e tal. E e aí eu tenho isso até hoje, assim, eu não tenho nenhuma vontade de subir ao Everest, né, nem uhum. de tentar, mas o acampamento base eu queria ir. Eu acho que é um lugar que para mim vai fazer sentido aí para minha vida e para minha experiência pessoal. Então, eu acho que agora encontrei a agência e principalmente em você a figura bacana para fazer parte dessa minha vivência. Então, tomara que dê certo, aí a gente vai se conhecer Tomara, com definitivamente certeza. de ao vivo, né, sem ser aqui através da internet. Mas é isso, cara, muito obrigado, volta lá para o seu grupo, obrigado por ter doado tanto do seu tempo e boa sorte e saúde para você sempre. Obrigado, Michel, muito obrigado e obrigado a todos vocês que estão ouvindo, essa conversa, gente. Um abraço. É isso, espero que você tenha curtido essa viagem dessa história do Manuel. De fato, um cara muito interessante e com uma vida bastante curiosa, para dizer o mínimo. E a gente falou aqui de diversas pessoas que já passaram pelo Endorfina. Eu fiz aqui algumas anotações, vou citar aqui alguns. A Ludmila Lucas, que já subiu ao Everest, esteve aqui no finalzinho do ano passado, acho que é o último episódio de 2023, que também é lá do Sul. O Joel Krieger, a Areta Duarte, o Beto Pandiani, Betão, aliás, estou devendo uma volta aqui do Betão, Marcos Paulo Reis e a Rose Eidman. Mas lembrei também aqui da Daiane Luiz, que é uma hiker também, maratonista, escaladora e agora mora nos Estados Unidos fazendo essas trilhas gigantescas de meses. E, claro, me lembrei da Tamara Klink, que está fazendo agora uma expedição sensacional já de muitos meses para a Groenlândia e já teve aqui também, aliás, a Marina, a irmã dela, também já teve aqui a corredora médica também, esqueci de comentar isso aqui com o Manuel. Ela está se formando em medicina e é uma super corredora, já teve aqui também, filha do Amir Klink. E é isso. Espero que você tenha curtido. Eu vou colocar, como sempre, no post do episódio de hoje, os links para as redes sociais do Manuel, para o site dele, para algumas entrevistas que eu achei interessantes. Ele tem várias, é só você dar uma busca no YouTube ou no Google, você vai ver que tem várias palestras enormes e tudo mais, mas eu vou colocar algumas que me chamaram a atenção. E é isso, não se esqueça de seguir o Endorfina no YouTube ou no Spotify, no Apple, onde quer que você goste de ouvir ou assistir os seus episódios. Lembre-se que no meu site você também consegue assistir a esse episódio. O episódio da semana passada, infelizmente, tivemos um problema e eu esqueci de apertar o botão de gravar o vídeo. A gente não conseguiu assistir a minha conversa da semana passada com a Giovana Martins, mas esse aqui sim você vai conseguir assistir no YouTube, aliás, você está assistindo no YouTube, e não se esqueça de ajudar a espalhar a palavra do Endorfina para quem você acha que pode gostar dessa história, como eu gostei aqui hoje dessa conversa com o Manuel Morgado. Muito obrigado e até o próximo episódio do Endorfina. Tchau! Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.